Olá, bom dia para todos. Eu sou Regi Lima do programa Na Geral e hoje o programa Na Geral tem uma missão especial. Estamos aqui na 37ª Delegacia Territorial da cidade de São Sebastião do Passé, que fica a cerca de 50 quilômetros da capital Salvador. Vamos falar com a delegada titular, doutora Joana Angélica, a respeito de tudo sobre violência, como durante esses 5 anos no seu comando tem reduzido muito bem a violência aqui na cidade de São Sebastião do Passé. Então convido você para nos acompanhar nessa matéria. Bom dia, doutora Joana Angélica, muito obrigado por receber a TV Info Bahia aqui no seu escritório. E hoje nós vamos tratar sobre tudo. Primeiro quero dar os parabéns para a senhora, que quase 5 anos no comando dessa delegacia tem reduzido drasticamente a questão do homicídio aqui na cidade. E gostaria então que a senhora desse aí um bom dia aos nossos ouvintes e fique à vontade para nós podermos conversar hoje sobre tudo. Com prazer, que eu sempre converso com o pessoal da imprensa, que é uma forma de não só de mostrarmos com mais detalhes o nosso trabalho, mas também orientar a população com relação a algumas cautelas que devem se tomar para não ser vítima dos infratores. Muito bem, doutora, vamos começar aqui a nossa entrevista. A primeira pergunta, nós estávamos conversando em off, a senhora nos mostrou alguns dados que durante esses 5 anos que a senhora está à frente da Delegacia Territorial de São Sebastião do Passé, o crime nessa cidade tem diminuído. São Sebastião do Passé é uma cidade que faz, aí, vamos dizer, fronteira com vários outros municípios. São 9 municípios, municípios, fronteiriços. Infelizmente, por causa disso, a tendência é que o crime aumente, porque tudo se sai e se entra. Como é que a senhora tem conseguido controlar isso na cidade? São Sebastião tem uma característica, é o segundo maior município da região metropolitana. Ele tem 9 outros municípios que fazem confronto, né, limites conosco. É cortado, né, atravessado por 2 rodovias federais, o que facilita a chegada de pessoas estranhas e o movimento dessas pessoas. Também a fuga como a entrada de criminosos. Nós temos aqui Candeias, nós temos São Francisco do Conde, nós temos Terra Nova, temos Poujuca, temos Catu, né? Todos eles estão aqui nos abraçando, Mata de São João. Então isso realmente aumenta muito a nossa carga de trabalho e para isso uma resposta efetiva para manter essa temperatura, graças a Deus, bastante morna para fria com relação à questão dos homicídios. Nos últimos anos nós tivemos uma queda, né? Que veio ano passado, tivemos uma queda muito boa e esse ano nós estamos muito bem, estamos no 5º mês do ano, tivemos apenas 2 homicídios, né? Propriamente dito, sendo que uma dessas pessoas que morreu aqui no nosso município, ela foi sequestrada em Lauro de Freitas e apareceu morta aqui. Não temos ainda um posicionamento da perícia com relação se a execução foi em nosso território ou se foi apenas uma chamada desova, né? Doutora, nessa questão dessas desovas, geralmente é comum isso. A pessoa comete um crime em outra região para não ficar marcado aquela região, porque geralmente entra na chamada pesquisa de violência, desova aqui. Essa pessoa ainda não foi elucidado a questão? Não, a autoria não. Se torna mais difícil justamente por ser uma pessoa estranha, por não saber quais são suas referências, né, com relação ao município de onde ela era originária, mas isso não impede que consigamos, com um pouco mais de dificuldade, identificar a autoria dessa morte. Teve um homicídio aqui recentemente de um rapaz conhecido por Pão de Milho. Exato. Esse homicídio já foi elucidado ou ainda está... Pois, nós estamos identificando, até porque tem situações que envolvem, eu não gostaria de falar que às vezes a família não quer, não aceita e tal, o comportamento da pessoa, suas relações de amizade influencia muito para se saber. Não era uma pessoa conhecida a nível da delegacia, de passagens por essa delegacia, por essa razão se torna, digamos assim, mais complexo você saber da pessoa efetivamente o que é que ele fazia nos bastidores para se explicar uma execução. Não foi uma bala perdida, né? Foi uma execução. E a execução sempre é resultado de uma coisa que aconteceu anteriormente. E uma coisa não muito boa. Com certeza. Doutora, hoje, sobre o seu comando, qual é os crimes mais corriqueiros, mais comum que a senhora recebe aqui em sua delegacia? Nós tivemos, digamos, como eu acabei de falar, uma queda muito grande nos crimes contra a vida, né? Que é a tentativa de homicídio, o homicídio, o latrocínio. Nós, graças a Deus, é uma coisa que pouco ocorre aqui em São Sebastião do Passé, a questão do latrocínio, né? Tu matar ou então roubar e depois tentar agredir a vítima de forma fatal. Mas temos muito a questão da ameaça,
né? Mas essas ameaças, seguramente, aqui nós não temos uma estatística alta que ela tenha lá adiante se transformado num homicídio ou numa tentativa de homicídio. Foram poucos casos em que a ameaça chegou ao nosso conhecimento e, pela falta de adoção de providências, a pessoa veio a morrer. Graças a Deus não é a situação de São Sebastião do Passé. Tem muitos crimes ligados a desentendimento, lesões corporais leves, mas os crimes graves, graças a Deus, nós estamos mais aliviados, bastante aliviados. São Sebastião do Passé hoje tem casos de pedofilia? A delegacia recebe essas denúncias ou aqui nós temos casos de assédio, né? Temos casos de pedofilia e eu não sei se os senhores já tiveram a oportunidade de ouvir ou de ler. São crimes que, em regra, acontecem no ambiente da família, né? É sempre uma pessoa da família, um pai, um tio, um primo, que tem acesso mais fácil. Em regra, a criança ou adolescente, quando se queixa, há uma resistência por parte da pessoa a quem ela denuncia o fato no ambiente familiar em aceitar, não quer. Tem mães que têm conhecimento dessa situação, mas preferem fazer vistas grossas, porque não quer ir contra a pessoa do sexo masculino que está no interior de sua casa. Geralmente os abusos eles acontecem no ambiente familiar. Daí ser um crime mais complexo no sentido de você conseguir identificar um autor, porque há um manto em cima dessas ações, né, que ficam sobre essas ações. Nesse caso, a pedofilia hoje ela é tida como um crime hediondo ou ela ainda entra nos parâmetros normais de criminalidade? Não, eu acho que eu inclusive gostaria até de fazer uma observação com relação a este momento que o nosso código, né, vai passar por uma reforma dos legisladores ter um olhar mais diferenciado com relação a determinados crimes. Por exemplo, escapando, né, dessa pergunta que você acabou de me fazer, o latrocínio. Né? O latrocínio é um crime que está inserido no capítulo dos crimes contra o patrimônio. Eu acho que há um erro do legislador. Ele deveria ser inserido no capítulo de crimes contra a vida, é claro, com uma qualificadora e com uma penalidade bem maior, porque alguém perde sua vida por causa de um celular, um óculos, sei lá, um tênis. É um momento em que o país está perdendo uma oportunidade de dar um tratamento diferenciado a um crime terrível que é perder sua vida em razão de um bem patrimonial. É um momento que deveria modificar essa questão da pedofilia, pela própria dificuldade que se tem de chegar à autoria. Uma vez constatado, este crime também deveria ter um tratamento diferenciado com relação à penalidade. Porque abusar de uma criança em defesa de um bebê é uma coisa monstruosa. Eu acho que aqui nós deveríamos ter pena de morte. Justamente isso, essa seria a minha próxima pergunta. A senhora hoje, como delegada, como titular de uma delegacia... E prisão perpétua. Prisão perpétua. A senhora é a favor da pena de morte no país? Sou a favor da pena de morte. Agora teríamos que ter bastante critérios para não incidirmos nos erros judiciais, nos erros policiais, certo? Todos esses elementos, né, que atuam desde do momento em que se recebe a queixa ou a notícia do crime na delegacia, que passa pelo Ministério Público, que faz a denúncia, e o Poder Judiciário que vai julgar, um cuidado muito grande, né? Levar a pessoa à morte, né, através do meio legal é uma coisa também delicada. Não é só no assalto, né? Não é só no crime por ciúme. É uma vida que vai se tirar. Ter cuidado com os erros, né? Os erros no momento de se apurar e no momento de se julgar. Fora isso, seria a observação que eu tenho. Eu acho que nós deveríamos ter pena de morte e pena perpétua no Brasil. O que nós podemos analisar, aqui conversando com a delegada, a questão da pena de morte é muito importante. Hoje o cidadão ele está penalizado à morte. Porque o bandido, quando ele vai assaltar, se o cidadão coçar o nariz, ele morre. Porém, hoje os direitos humanos têm dado mais privilégio ao bandido do que o próprio cidadão. A pena de morte no país teria que ser constituída, porém a nossa justiça hoje precisaria passar por uma reforma imensa, tanto no judiciário, tanto na questão de legislação, tudo isso para que pudéssemos ser um país sério. Doutora, eu vou lhe fazer mais uma outra pergunta. Pena de morte, a senhora disse que com a reforma que
tudo, pudesse muito dizer a cuidado, favor. né? O cidadão hoje está morrendo à toa, como a senhora mesmo disse, por causa de um celular, de um tênis, por banalidade. Porte de arma. A senhora é a favor que o cidadão ande armado, que tenha uma arma dentro de casa, ou a senhora é contra isso? A questão do porte de arma, eu acho que ele não resolve a proteção do cidadão. No meu sentir, não. Primeiro, o marginal, o infrator, quando saca de uma arma, ele não pensa nas consequências, ele quer tirar a sua vida. Ou ele quer levar o produto daquilo que ele foi buscar. No caso de um ladrão, né? Isso. Ele subtrai a coisa, então ele quer a coisa. Então, para ter a coisa, não importa a sua vida. O cidadão, quando aponta uma arma, ele não tem essa intenção. Ele quer fazer com que o outro desista daquela ação, recue e se sinta intimidado por ter uma arma apontada na sua direção. E daí vem, né, esse vacilo, esse fraquejar, essa dúvida de mato ou não mato, e nisso ele morre. Verdade. Então a senhora é contra o porte de arma para o cidadão? Eu sou contra. Eu acho que deveríamos ter muitos mais meios de reduzir e retirar essas armas de circulação. Doutora, porque a maioria dos marginais tem, nós cidadãos não temos. Verdade. Eu vou lhe fazer uma pergunta, olhando aqui para a câmera, para além da verdade, o seguinte: educação muda o perfil do cara que poderia se tornar bandido, ou quem nasce para ser bandido vira bandido, não tem educação que dê jeito? Não, eu acho que a educação é um grande fator de transformação. E se a nossa juventude estivesse mais assistida com relação à educação, o resultado não seria esse, não. Temos criminosos em todos os países, na Dinamarca, na Suécia, nos Estados Unidos, na França, na Espanha, mas nós estamos numa situação bastante delicada aqui e você vai verificar nos presídios qual é o índice de instrução dessas pessoas, né? É um índice baixo e mesmo quando se faz algumas séries, as primeiras do ensino fundamental, elas são carentes. E eu observo isso quando converso, no diálogo com eles, porque são seres humanos. E eu procuro conversar com eles, quer dizer, sou firme nas minhas indagações, nas minhas interrogações, mas também eu sou humana e tenho que tratá-la como um ser humano. E eu vejo o nível deles, a dificuldade de escrever. Poucos escrevem. Quando chega aqui alguém com segundo grau, fica admirado. Inclusive, falo com eles. Você teve a oportunidade de chegar até o segundo grau, você está fazendo o quê no crime? Você tem uma letra bonita, eu noto, eu observo isso. Então, a educação, eu sou professora, né? E, para mim, ela é uma das molas propulsoras da sociedade. Mas há as pessoas que têm o perfil, porque sabemos de pessoas que tiveram chance de estudar e que tratam o outro ser humano de forma impiedosa. Tem a questão do perfil. Nós temos muito bandido de colarinho branco, né? Exatamente, hoje, na também estamos vendo isso aí. Então, mas a nossa juventude precisa ter mais acesso à educação. Muito bem, então como a senhora diz, a senhora também é professora, eu vou lhe fazer uma pergunta que geralmente essa sempre foi a minha indagação. O governo investe para que nós tenhamos uma educação de qualidade? Veja, a questão da educação, para mim que fui originária da escola primária, né, fiz um bom primário, eu alcancei ainda o exame de admissão ao ginásio, que era uma espécie de um vestibularzinho para se ter acesso. Houve mudanças e que elas vieram de uma hierarquia bem superior, né? A nível federal, na década de 60 nós tivemos uma alteração na legislação da educação e que eu acho que isso prejudicou, né? Essa mudança que vem, as oportunidades de se recuperar, chamar-se né? Recuperação, isso faz com que o aluno se desestimule. Eu acho que tem que haver uma mudança nas regras que regem o ensino no Brasil, porque ainda temos os bons colégios em que vemos a diferença do ensino particular para o ensino público. Essas mudanças prejudicaram porque houve uma desestimulação do próprio aluno, que vê que ele vai ter 1000 oportunidades para ser aprovado. Isso não leva a nada. Eu acho que isso modifica. Uma série de coisas, o professor desestimulado, nós não vamos agora tapar o sol com a peneira, né? A violência na escola. A violência na escola é algo que, se o gestor quiser realmente levar isso a sério, mas em todos os níveis. Isso não é um nível municipal, não é estadual, mas vim de lá. Né? Vim de lá de Brasília, né? Cúpula, né? Que é justamente de onde se emanam essas regras. Precisa haver uma modificação com relação à questão do ensino. O ensino caiu muito, não é uma coisa da agora. Como lidar com essa violência dos alunos com o professor e a violência entre alunos dentro da escola? Olha, isso é uma coisa muito séria. Alguém pode não concordar, algumas pessoas podem não concordar.
foi a perda de poder do professor. Eu digo, eu sou originária de uma época em que se obedecia ao professor tanto quanto se obedece a pai e mãe. E não se via os pais irem na escola desafiar o professor, perguntar porque ele tomou uma medida, né, de cunho administrativo ou educacional com relação ao seu filho. Hoje, o professor se vê cerceado nesse direito dele chamar o aluno à atenção e mostrar a ele que o caminho não é aquele. Doutora Joana Angélica, eu tenho uma pergunta para fazer com a senhora, a questão dos bairros violentos aqui da cidade, mas primeiramente eu gostaria, que a gente já vai tratar um pouquinho de violência, o crime contra a mulher tem crescido muito no país. Como é que vocês conseguem lidar com o chamado feminicídio aqui na cidade de São Sebastião do Passé? Graças a Deus, aqui, desde a minha gestão, eu tive apenas uma situação e que ela não ficou configurada com feminicídio em razão das características, né, do próprio crime. O que nós temos aqui são desentendimentos entre companheiros e ex-companheiros dentro do contexto da Lei Maria da Penha, né? Agressões, ameaças, dentro desse contexto. Mas feminicídio, graças a Deus, São Sebastião não tem sido palco desse tipo de crime. Doutora, São Sebastião do Passé já teve índice de violência lá em cima, muito alto. Eu estive conversando com o prefeito da cidade, doutor Breno, que tem um projeto, não sei se já estão conduzindo isso, para que fosse colocado vídeo, monitoramento na cidade. Exato, isso ajuda muito. Os bairros mais violentos da cidade aqui, geralmente Urbis 4, Araçatiba, Jangada. A senhora tem um mapa dos bairros e como caiu o índice de violência? Temos a queda, ela foi realmente meteórica, né? A queda dos homicídios aqui na cidade. Nós temos os locais onde tem conflitos em razão de grupos envolvidos com tráfico, né? Que é o Pará, que despontou de 2015 para cá, com a chegada de elementos do município de Simões Filho, comandado por Marílio, que foi preso, né? Voltou a ser preso pela terceira vez recentemente, mas com a saída dele do cenário e também aqueles que estavam no comando da quarta etapa, nós tivemos um alívio muito grande com relação às mortes aqui no município de São Sebastião. Então, são grupos, né, do comando do BDM, a Cateado, que se intitulam, né, com essas denominações e que ficam se digladiando pelo comando das bocas de fumo. Mas isso, graças a Deus, está diminuindo bastante. Tem uma situação dos locais que são mais típicos de desova, como Lamarão, Nazaré do Jacuípe. Nós temos também aqui Jeari, são os locais onde mais trazem pessoas que não são do município e jogam aqui no nosso território. Mas são um pouco povoados, né? Exatamente, são as regiões mais afastadas da cidade. Mas esse ano tivemos apenas o caso dessa moça, né, que é originária de Lauro de Freitas, e que encontramos o corpo aqui em São Sebastião do Passé, no município de Maracangalha. Ela foi encontrada em Maracangalha. Então, com a prisão de alguns líderes, a criminalidade... E a morte também deles em confronto, né? A morte em confronto com policiais, militares, fez com que essa poeira assentasse. Troca também de peças na equipe de investigação, foi uma coisa que ajudou muito, né? A gente tenta, se o pessoal não se ajusta, vamos mudar, vamos trocar. E eu estou sempre no comando das investigações. Eu comando pessoalmente as investigações. Doutora Joana Angélica, eu vou fazer uma pergunta que eu estou vendo aqui. A senhora é uma mulher negra, como eu sou negro, e está à frente de uma delegacia comandando. Como é que a senhora vê os olhares, por exemplo, uma mulher que é considerada por aí o sexo frágil, está assumindo a delegacia por 5 anos, conseguir índice muito bom para de diminuir a violência? Como é que as pessoas enxergam a doutora Joana Angélica, que é a mulher que a gente pode confiar, é a mulher que a gente... A senhora mesmo diz que conversas com o meliante. Na realidade, eu nunca senti, de forma, digamos assim, direta, né, pressão, ou alguém deixar de me atender ou de desobedecer, de acatar, né, minhas orientações pela cor da minha pele. Às vezes sou confundida, quando eu vou, por exemplo, numa operação, num levantamento cadavérico, né, que eu também, além daqui, eu participo de plantões extraordinários e vou muito fazer levantamentos cadavéricos. E quando eu estou com uma pessoa diferente, da cor da pele, se dirigem sempre por exemplo, a policial escrivã, como se fosse a delegada. Mas eu nunca fiquei aborrecida por isso, não, porque é uma situação cultural
E isso vai passar, mas daqui a muitos e muitos anos, né? Quando me confundo, alguém se dirige, já adentrou uma pessoa da própria instituição que não me conhecia, perguntando onde estava a delegada. Eu estava sentada aqui nessa posição. Doutora, nós estamos finalizando aqui a nossa matéria. Eu já lhe agradeço desde já pela oportunidade, pela simpatia da senhora nos receber aqui. Gostaria de ter qualquer momento desse lá ao vivo no estúdio para a gente poder irei, oportunamente bater um papo. Recentemente, cerca de umas 2 semanas, nós tivemos um caso, vamos dizer, um desmantelo na questão da polícia, que invadiu um bairro na cidade de Candeias e, de acordo com populares, a PM entrou atirando e veio a ceifar a vida de um artista plástico conhecido por Nadinho. E isso gerou comoção muito grande da cidade referente a isso. Violência policial, ela é uma realidade ou não é tudo aquilo que aparece na mídia? Como é que a senhora consegue lidar com isso, com denúncias que às vezes chegam aqui sobre violência policial, sendo que a Constituição de 88 veio se estabelecer por causa da ditadura militar, que houve terríveis problemas como tortura e outras coisas, então os constituintes conseguiram estabilizar na Constituição a maneira de não haver mais isso. Hoje é tanto que o crime de tortura hoje é considerado um crime hediondo. Sim. E as pessoas são penalizadas com muito rigor. Como é que a senhora vê isso? Como é que a senhora consegue lidar com essa situação? Olha, veja bem, as ações policiais, ela ocorre geralmente quando há uma demanda da sociedade nos acionar para que vá até o local, né, redimensionar a situação, ou quando a própria polícia, ao passar, verifica e observa. O que eu tenho sentido é o seguinte: as abordagens, há sempre situações em que envolvem pessoas ligadas ao crime, ou quando ele não é o criminoso, é um cidadão, ele está acompanhado, né, de alguém que tem envolvimento. E, por exemplo, se uma polícia chega para abordar, eu não aconselho que se corra. Mas se a pessoa corre, ou faz um gesto, ou dá a entender que vai ter uma reação, e o policial, para se proteger, ele reage e atira, tem que ter cuidado. Se a polícia chega, você não deve nada, espere. Se a polícia pedir que você se fique em posição de revista, fique. Porque se eu estiver no local e eu for abordada, mandarem que eu fique, eu não vou dizer, eu não vou começar a gritar e dizer que eu sou delegado. Eu faço isso, inclusive, com familiares. Olha, se abordar, trate por senhor, obedeça. Quando ele terminar, pergunte se você pode, né, se explicar, dizer, se identificar. Eu oriento, inclusive, meu filho, que é um futuro colega meu, está terminando o curso de Direito agora, se você for abordado, respeite o policial. Ele está ali efetuando um trabalho, muitas vezes numa situação, no calor, sem alimentação, sob o risco também de ser vítima. Nós estamos vendo aí todos os dias policiais morrendo. Só aqui na Bahia, esse ano, já são 16 policiais que foram assassinados. Então, é um trabalho de tensão. Quando nós vamos em um determinado lugar de risco, nós vamos ali sempre também temendo sermos atingidos. É preciso que a sociedade veja que não é um trabalho fácil. Esse trabalho aqui não é fácil. De você convencer o outro, de você chegar até a autoria, você passar confiança para que a parte diga alguma coisa, sem que você a exponha muito. Né? Porque sempre há uma exposição quando você admite que assistiu, que viu alguma coisa. É um trabalho árduo e é um trabalho diário em que você tem que ter preparo emocional para poder lidar. Eu não posso perder o equilíbrio. Como diz o Tabel, eu não posso perder as estribeiras, né? Eu sou uma profissional e tenho que saber conduzir e com firmeza e elegância extrair aquilo que eu quero. Muito bem. O nome dela é doutora Joana Angélica, titular da 37ª Delegacia Territorial da São Sebastião do Passé. Como a gente sempre diz no programa na geral, ela não tem medo de nada. São 5 anos aqui comandando a Polícia de São Sebastião do Passé, a Polícia Civil, e nos recebeu hoje aqui no seu gabinete. Tá certo? Doutora Joana Angélica, muito obrigado pela sua participação, que Deus a conduza nesse cargo e, acima de tudo, olhe para aquela câmera. Doutora Joana Angélica, tem medo de alguma coisa? Não, nenhum. Muito bem. Então, doutora, muito obrigado. Obrigada e uma boa tarde para a também. senhora. Obrigada.